A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos prosseguir no nosso estudo no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 41, porque é um daqueles capítulos com muito estudo, muita informação. E a partir do verso 41 diz assim a palavra do Senhor: eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam entre eles: Jesus não é aquele, o filho de José, o carpinteiro? Por acaso não conhecemos o pai dele, a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Lembrando aqui que nesse mesmo capítulo nós tivemos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, um grande milagre que sustentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e que ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Jesus se preocupa com o pão, Jesus se preocupa com o nosso sustento, Ele cuida de nós. Só que depois que Ele faz essa multiplicação dos pães, as multidões, começam a procurar Jesus por causa do pão, por causa daquele alimento físico necessário. Mas eles não entenderam o que mais Jesus tinha para oferecer. E Jesus então começa a se apresentar nesse capítulo como o pão da vida, o pão vivo que desceu dos céus. E quando ele começa a fazer essa afirmação, muitos ali conheciam Jesus, conheciam a família de Jesus. Jesus havia sido criado ali naquela região. O pai era um carpinteiro procurado pela comunidade, pelas pessoas. E eles começam a questionar: mas como assim? Pão vivo que desceu do céu, se nós o vimos aqui, conversamos, talvez brincaram quando eram criança. E eles começam a fazer esses questionamentos entre si. E Jesus continua afirmando que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Muitas vezes nós não entendemos as coisas de Deus. Nós não entendemos o tempo de Deus, a maneira de Deus agir, mas aí que entra a nossa fé, em acreditar que Deus é soberano, em acreditar que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E nós não podemos ficar questionando, querendo entender o que não cabe a nós entender, senão não é fé. Fé é eu acreditar naquilo que eu não posso ver, que eu não posso tocar. Isso é fé. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Jesus é o pão vivo que desceu do céu e ponto. É promessa de Deus que Ele mandaria o Messias e Ele mandou. Amém? E vindo no versículo 47, Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim tem a vida eterna. Repetindo, quem crê em Jesus tem a vida eterna. E quem não crê já está condenado. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas eles morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca mais morrerá.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Então nós entendemos aqui Jesus dizendo: você quer ter vida eterna? Coma do pão que desceu do céu. E quem é esse pão? Jesus. Vamos ver mais um pouquinho para a gente entender. Aqui no 52, aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para que a gente coma? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Veja bem, existe um lado da palavra de Deus que ela é literal. É claro que não tem como fisicamente comer da carne ou beber do sangue de Jesus. Não é literalmente aqui que Jesus está dizendo. Alguns usam essa passagem para dizer que aqui é a ceia do Senhor. Mas é mais do que isso. Porque a ceia do Senhor, ela foi instituída para que a gente lembrasse. É para ativar a nossa memória. Lembrar do sacrifício de Jesus, da carne que foi moída, do sangue que foi derramado. Mas aqui Jesus está falando de comer da sua carne e beber do seu sangue para ter vida eterna. E não para lembrar. Então aqui não está falando da ceia do Senhor, está falando que nós, para termos vida eterna, nós precisamos comer da carne de Jesus e beber do seu sangue. Vejamos, lá no Egito, quando o povo de Israel estava ali preso como escravo, e Deus manda ali as 10 pragas, na última praga que Deus vai mandar ali o anjo da morte para ceifar a vida de todo o primogênito, Deus institui ali a Páscoa. E a Páscoa tinha um ritual para ela. Deveria-se matar um cordeiro, passar o sangue na porta, né? E toda a família devia reunir e comer aquela carne em família com ervas amargas. Então veja bem, ali já era o simbolismo de comer a carne de Jesus que teríamos lá depois na cruz do Calvário, que também era o cordeiro para a salvação da humanidade. Mas como assim hoje eu como a carne e bebo o sangue de Jesus? É tomar para nós todo o valor que tivemos com a morte de Jesus na cruz. É dar valor naquele sangue derramado pelos meus pecados. É dar valor porque a minha conta foi paga, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz. Então, como eu como e bebo do sangue? Tendo um tremendo reconhecimento, dando um extremo valor ao que Jesus fez por mim. É não desprezar isso que Jesus fez pela minha vida. Aí eu estou tendo parte na morte, na crucificação, no que Jesus fez pela minha vida.
E depois Jesus, a partir do versículo 60, ele traz umas palavras de vida eterna. E ele diz assim: muitos seguidores de Jesus ouviram isso, todas essas palavras que nós falamos, sobre ele ser o pão da vida, sobre comer da carne e beber do sangue dele. E aí essas pessoas ouviram e começaram a murmurar, começaram a reclamar. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Hoje ainda nós temos essas murmurações. Hoje ainda muitos não se achegam a Deus, muitos não querem seguir esse caminho, o caminho, a verdade e a vida, porque dizem, esse discurso é difícil demais para nós. Porque dizem, eu não consigo deixar a bebida, o adultério, o pecado, a imoralidade, isso é difícil demais para mim. Esse caminho está muito apertado para mim. Isso era na época de Jesus e continua sendo assim. Muitos estão rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz porque dizem, esses discursos são difíceis demais para mim. E ele continua, não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso, dos discursos? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. As palavras dos discursos que eles diziam ser pesados eram espírito e vida. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo que eram os que não iriam crer nele e sabia também que iria traí-lo. Jesus continuou, foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo meu Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Existia uma multidão que seguia Jesus. Existia uma outra classe de discípulos, outros discípulos além dos 12, lembrando que em Lucas 10, Jesus tem ali uma comissão de 70 homens, 70 discípulos que ele manda pregar nas cidades de 2 em 2. Muitos abandonaram Jesus. E a pergunta é, você vai abandonar Jesus? Você acha que o discurso está difícil? Essa palavra, ela é essa aplicação para a nossa vida. E Jesus ainda diz assim para os seus discípulos. Então ele pergunta aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? Olha que dor, não é? Imaginar os 12 ali fazendo o mesmo que a multidão. Mas Simão Pedro respondeu, que é que vamos fazer? Quem é que vamos seguir? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é santo, que Deus enviou o Senhor do céu. Veja bem, depois que nós conhecemos a verdade, onde mais nós vamos encontrar a verdade? Pedro aqui estava dizendo para Jesus, nós encontramos a verdade. Nós encontramos o pão da vida. Nós queremos a vida eterna. Onde mais nós vamos encontrar? Não podemos mais voltar para o Egito, voltar para o pecado. Depois de conhecer o pão da vida, depois de beber da água viva, depois de ver a luz do mundo, o caminho, a verdade, a vida, o Cordeiro Santo de Deus, o Verbo que se fez carne,
Depois de Jesus se revelar nos seus ensinos, com seus milagres, e o Espírito Santo entra para o nosso coração e nos convence do pecado, do juízo e da justiça, eu pergunto, onde mais nós vamos encontrar a palavra de vida eterna? Não existe outra, só existe um caminho que vai nos levar até Deus. Só um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Só esse caminho vai nos levar a Deus. Ele é que faz essa ponte para nos levar a Deus. Medite nessas palavras, né? Jesus, ele traz para nós aqui uma palavra, um pão que vai nos levar para a vida eterna. Não volte atrás. Continue com Jesus, continue aprendendo mais de Jesus, continue estudando a palavra de Deus, porque nela tem a vida eterna, nela tem o poder de Deus. E que o Senhor Deus te abençoe, abra esse entendimento e te alimente com o pão da vida, em nome de Jesus. Amém? A paz e a graça do nosso Senhor Jesus.